Sabe quando a realidade não parece fazer parte da sua vida? Eu sei. Anos atrás, eu era muito aventureiro. Não tinha medo de nada e enfrentava quase tudo. Costumava ir atrás de lendas, fazer pequenas investigações por conta própria. Quase sempre um amigo me acompanhava, mas nesse dia eu estava sozinho. Fiquei sabendo de uma lenda. Mais uma dessas histórias feitas para afastar pessoas de lugares. Essa lenda dizia que no alto de um morro, a realidade se despedaçava. Não precisava ser um morro específico. Qualquer morro funcionava. Bastava um ritual e o véu da realidade se abria entre mundos. Muitas pessoas contavam histórias sobre esse ritual. Não pareciam ser reais. O fato é que quem ousava subir o morro, fazer o ritual e passar a noite lá no alto, nunca mais voltava o mesmo. Lembro que adorei a ideia. Essa era uma lenda já esquecida, mas que havia feito muito sucesso anos antes, e por algum motivo pararam de falar sobre. Era uma época chuvosa. Não podia fazer o desafio da lenda ainda. Então me preparei para quando o tempo voltasse a colaborar. Reuni informações sobre os morros perto de mim. Busquei detalhes do ritual. Reuni os materiais necessários para passar a noite no alto do morro escolhido. Eu fui escoteiro. Sabia o básico sobre acampar em locais remotos. Durante a pesquisa sobre a lenda, notei que havia poucas informações. Apesar da lenda ser interessante, não era tão apelativo. As pessoas não dariam tanta importância. E eu queria publicar essa aventura na internet. Foi quando tive uma ideia. E se eu misturar as coisas? Haviam grandes cemitérios indígenas espalhados na região. Essa etnia, que vivia na região, tinha como cultura fúnebre depositar seus entes queridos dentro de árvores no topo dos morros. Então era só escolher um desses morros e deixar a história mais interessante. Durante a busca, um nome surgia na cabeça. Eu nunca havia escutado sobre. A palavra era Tarumã. Achei coincidência ela ser uma palavra indígena e grudar na minha cabeça justo quando eu estava pensando em pesquisar sobre cemitérios indígenas. A primeira busca sobre Tarumã não retornou nada. Então pesquisei Tarumã cemitério. Apareceu uma cidade. Então troquei para Tarumã árvore cemitério. Apareceu uma árvore de frutos pretos, parecidos com azeitona. Estava desistindo desse nome, quando olhei para o lado. Havia mapas na mesinha baixa ao meu lado. Não eram meus. Um tio-avô havia falecido. Ele colecionava mapas. Era uma mania estranha. Havia mapas dos últimos 50 anos parados bem ali. Meu pai não conseguia dar fim e ficou com eles. Por curiosidade, abri um. E logo de cara, estava ali. Tarumã. Era um morro. Olhei a data do mapa. Ele já tinha uns 30 anos. O mapa atualizado não trazia nenhuma referência sobre o morro. Peguei o mapa, olhei e analisei. O morro e o local da reserva indígena eram correspondentes. Estava decidido. Eu faria o ritual da lenda lá. Era perfeito. O morro ficava 2 horas de distância de casa. A trilha, por dentro da reserva, não parecia difícil. Apesar de encontrar o morro, continuava sem referências dele na internet.
Não tinha história alguma para ser contada sobre o local. Poderia ser péssimo se não fosse a melhor coisa que me aconteceu. Eu podia falar qualquer coisa, qualquer história horripilante, qualquer invenção assustadora. A ideia sobre esse morro era totalmente minha. Pesquisei então sobre o ritual. Queria que fosse perfeito. Afinal, uma vez que eu subisse o morro, não iria descer rápido durante a noite para pegar algo esquecido. O ritual pedia velas pretas, branca e vermelhas, um recipiente de madeira, um pedaço do meu cabelo, um barbante e só. Escrevi o passo a passo num papel, guardei na minha mochila esperando o dia certo. Quando parou de chover, peguei o carro e fui. Tive que ir sozinho. O amigo que me acompanhava em outras aventuras não queria invadir uma reserva indígena no meio da noite. Era compreensível, mas eu não queria esperar. Coloquei tudo o que precisava para o ritual dentro da mochila. O caminho até a reserva foi mais rápido do que eu esperava. 2 horas pareceram alguns minutos. Eu estacionei, desci do carro, coloquei minha lanterna de cabeça, peguei minha mochila, uma rede de acampamento, minha garrafa de água e fui. Parei próximo a uma das trilhas visíveis da reserva. Não havia sinalização. Havia somente algumas placas escrito Reserva Tarumã. Me surpreendi. Como não havia registros que Tarumã é uma reserva? Antes de começar a trilha, liguei minha câmera. O modo noturno dela é excelente. Fui andando. Logo no início, a mata já mostrava que não haveria brincadeira. Tudo parecia igual. A mata parecia fechar cada vez mais. Estava tentando me sufocar. O topo das árvores impedia qualquer entrada da luz da lua. Era uma noite estreladíssima. Não deveria estar aquele breu. Vez ou outra, vagalumes cruzavam o meio da trilha, criando cenários lindos de observar. O som da mata era constante. As árvores, os insetos, o vento. Aquela trilha estava durando tempo demais. Eu estava ficando cansado de subir o morro. Estava começando a ficar fechada demais. Difícil demais de enxergar o caminho. Para piorar, a lanterna estava falhando. Por sorte ou azar, a luz vermelha estava estável. As coisas começaram a ficar macabras ali. Talvez fosse minha cabeça, imersa nessa cor vermelha. Estava quase desistindo quando as árvores começaram a ficar espaçadas. O ambiente estava se abrindo. Aos poucos, eu enxergava espaços entre as árvores. Era um pouco macabro. A combinação de luz vermelha, troncos de várias espessuras e tonalidades branco, cinza e marrom não resultava em uma experiência agradável. Muitas vezes, quando olhava de relance, pareciam pessoas paradas entre as árvores. Muitas pessoas. O ambiente se abriu totalmente. Finalmente cheguei no alto do morro. Haviam poucas árvores. O suficiente para escolher onde colocar a rede e não criar a ilusão da trilha sobre pessoas paradas. O céu estava lindo. Era mesmo uma noite muito iluminada. Desliguei a lanterna para que os olhos começassem a se acostumar com a noite. Eles se adaptam rapidamente à pouca luz. Montei minha rede entre 2 árvores altas. Ao lado delas havia um grande tronco oco caído. Coloquei minha mochila ali. Ajustei meu casaco e comecei a tirar as coisas do ritual. Peguei o papel com as instruções. Eu precisava deixar tudo meio pronto. Quando a luz estivesse baixa no horizonte, eu faria o ritual. Deitei na rede um instante. Estava observando o céu, pensando na vida, montando um roteiro para narrar o vídeo quando retornasse para casa.
e pensando na construção da história. Foi quando notei que a lua já estava baixa. Eu quase perco o ritual. Peguei o recipiente, coloquei no chão, de frente para a lua. Acendi uma vela vermelha e uma preta. De costas para a lua, outras 2 velas, vermelha e preta. Fiz o mesmo para os lados esquerdo e direito. Cortei um pedacinho do meu cabelo. Peguei o barbante. Molhei ele com saliva, como pedi a instrução que anotei. Amarrei no cabelo que tinha cortado. Coloquei no recipiente. Acendi a vela branca. Deixei pingar a cera no cabelo amarrado e firmei a vela em cima do cabelo. Enquanto fazia isso, pedia que meu caminho fosse aberto para além da percepção, que a noite me mostrasse o que de dia nenhuma luz tocava. Não vou ensinar todo o passo a passo aqui. E indico que não tente repetir o que eu disse até aqui. Fiquei dentro desse espaço criado entre as velas. A luz delas ofuscava minha visão, impedindo que eu visse com clareza o que havia em volta. Eu estava cansado, mas o ritual pedia que eu ficasse ali dentro até que as velas se apagassem. Não havia tantas instruções. Era um ritual, uma lenda. Foi o que eu pensei. Não aguentava mais ficar ali de pé. Me agachei e tentei sentar no chão. Estava úmido demais. Não era confortável. Desisti de continuar ali dentro. Eu poderia editar o vídeo, deixar ele mais longo, falar várias coisas e ninguém questionaria. Assim que pisei para fora da formação de velas, pude sentir um silêncio profundo me abraçando. Sim, me abraçando. Parecia que ele me tocava. A noite já não tinha estrelas. Aquilo não era possível. Não estava escuro a ponto de não enxergar nada, mas não era claro e totalmente nítido. Eu continuei andando em direção à minha rede. Queria deitar. Dei 2 passos e senti um puxão. Quando olhei para trás, na direção das velas, eu me vi sentado lá. Eu ainda estava sentado lá dentro. Havia algo vindo em minha direção. Era um barbante. Ele estava enroscado em uma pedra. Vinha de dentro do ritual até o meu tornozelo. Ergui a calça. Não conseguia ver amarração alguma. Parecia embutido em mim. Eu estava ali, dentro daquele espaço de velas. Mas também estava aqui, fora das velas. Não fazia sentido. O ritual só podia ter dado certo. Desenrosquei o barbante da pedra e fui até a rede ver o que mais eu tinha notado sobre o ritual. O barbante parecia curto, mas ele esticava. Era como se fosse uma extensão minha. Eu não sabia se eu poderia sair de perto de mim. Nunca tinha vivido algo assim. Enfiei a mão no bolso. O papel do ritual estava comigo. Olhei, abri. Estava tudo diferente. Eram outras instruções. Ali dizia: ao se duplicar, proteja o barbante. Proteger o barbante contra o quê? Contra quem? Quando olhei para frente, havia um par de olhos. Me observavam há quanto tempo? Senti algo nas mãos. Olhei para baixo. Uma tesoura. Eu estava tentando cortar o barbante. Joguei ela longe rapidamente. O que eu estava fazendo? As instruções eram claras. Proteja o barbante. Eu estava fazendo o oposto. Conferi o barbante algumas vezes. Estava inteiro. Nada fora do lugar. Respirei aliviado, como se minha vida dependesse dele. E talvez fosse isso mesmo. Fui investigar mais de perto o outro de mim. Quem era o real? Eu ou ele? Estava observando com atenção, quando tive a impressão de que nossos olhos se cruzaram por um instante.
Senti um frio pesado na espinha. Fiquei em choque. Me levantei e decidi tentar explorar. Eu precisava tentar entender aquilo, mas o medo tomou conta de mim. Aquilo era desconhecido demais. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. De canto de olho, eu via figuras que se escondiam entre as árvores. Quando foi que a mata se estreitou assim? Eram muitas sombras que pareciam gente. Olhei melhor. Dessa vez realmente era gente. Não faziam nada. Estavam ali parados, somente observando. Me senti um intruso naquele lugar. Então, notei que não olhavam diretamente para mim. Olhavam o outro eu. O eu dentro das velas. Lá dentro, eu parecia simplesmente existir, totalmente alheio ao que estava acontecendo. De repente, ele me olhou fixamente. Ele sorria. Era macabro. Será que eu estava salvo? Quando é que essas velas vão acabar? Ele não tirava os olhos de mim. Que mal eu poderia me fazer? Ele me seguia com os olhos, observando cada movimento meu. Percebi que ele não sairia dali. Já teria saído se pudesse. Ele fechou os olhos. Um caminho cheio de vagalumes se abriu à minha esquerda, convidando a andar por ele. Me senti atraído. Olhei as velas. Elas pareciam novinhas. Era como se eu tivesse acabado de acender. Mas já fazia mais de 2 horas que eu havia feito o ritual. Conferi o barbante. Tudo ok. Entrei pelo caminho de vagalumes. Andei alguns poucos metros. Quando olhei para trás, eu parecia muito distante. Era como um túnel escuro. Os vagalumes iluminavam só a minha frente. Puxei o barbante. Ele estava preso. Conforme eu andava, sentia presenças ao meu redor. Cheguei aos pés de uma árvore. Ela era tão alta e tão grossa que eu não via seu fim. Era como uma grande parede de madeira. Coloquei meus ouvidos nela. Dei uma batida. Ela ecoava. Havia um espaço ali dentro. Conferi o barbante novamente. Estava tudo certo. Comecei a tentar dar a volta nessa árvore. Fui tateando ela no escuro, passando a mão pelas frestas, dando leves batidas para conferir os espaços ocos dentro. Foi quando ouvi baterem de volta. Caí no chão. Não era possível que alguém estava batendo por dentro. Me levantei rápido, coloquei o ouvido novamente. Ouvia pequenos arranhões. Não conseguia determinar exatamente de que parte vinha. Estava tentando organizar os acontecimentos, quando tudo ficou preto. Eu só conseguia ver um pedaço do barbante. Me desesperei. Fazia um tempo que eu não conferia se ele estava inteiro. Peguei ele nas mãos. Ele era a única coisa capaz de me levar de volta até mim. Fui usando ele como guia. Comecei a andar de volta. Eu estava com a sensação de ser acompanhado de perto. Mas não via nada, só a escuridão. A sensação crescia a cada passo que eu dava. Comecei a andar mais rápido. O barbante ia encurtando, encurtando. Não fazia volume em minhas mãos. Não era longo comparado ao tanto que andei. Estranhamente, o ambiente ia ficando cada vez mais claro. Estava amanhecendo e eu precisava chegar rápido até mim. O caminho já estava visível, apesar da névoa da manhã no alto do morro. Quando finalmente cheguei, me vi, ainda sentado de olhos fechados, dentro da formação de velas. Elas estavam quase acabando.
Entrei com tudo. Foi como um desmaio, um colapso. Meu corpo era pesado. Abria os olhos, as velas tinham se acabado. Respirei aliviado. Coloquei as mãos em minha nuca, abaixei a cabeça de olhos fechados. Tentava encontrar sentido naquela noite. Olhei para o céu. Estava nublado. Ainda era muito cedo. Me levantei e queria sair logo dali. Não conseguia encontrar minhas coisas. Minha rede, minha lanterna, minha mochila. Tudo havia sumido. Um buraco abriu em meu peito. A boca do meu estômago estava gelada. Quando olhei para baixo, vi o barbante. Ele ainda estava ali. Segui o caminho que ele fazia com os olhos. O barbante entrava na trilha e sumia no meio do mato. Não tive tempo de pensar. Saí correndo em direção a ele, buscando a outra ponta. Eu não sabia o que tinha acontecido. Cheguei ao final da trilha. O outro eu estava ali, parado com a tesoura na mão. Eu não parecia me ver. Tentei gritar, mas ele não me ouvia. Vi quando ele pegou o barbante nas mãos e cortou. Eu estava desesperado. Eu sumi bem na minha frente. Fiquei dias preso na mata. Era um labirinto interminável de árvores e sombras. Não sei dizer quantos dias se passaram. Todos pareciam igual. A névoa, as árvores, a sombra. Até que um dia, eu voltei. Era noite. Eu vi quando eu estacionei. Me acompanhei subindo o morro. Fiquei me observando. Eu montei uma rede, acendi velas e me sentei. O barbante apareceu novamente. Era uma segunda chance, talvez a única de sair dali. Assim que tive a oportunidade, peguei a tesoura que o outro eu havia deixado na rede e cortei o barbante que nos ligava. Eu vi quando o outro eu derreteu como uma vela, sobrando apenas o tornozelo. Peguei meus restos, enterrei no alto do morro e amarrei o barbante em uma árvore. Eu sei que não faz sentido algum, mas até hoje eu sou aterrorizado pelos acontecimentos desse dia. Meu amigo nunca me perguntou nada. Disse que nem sabia dessa história. Com quem foi que eu falei? Nunca mais toquei no assunto desse ritual e nunca tive coragem de assistir a gravação dessa noite. Até agora.